Olá, alunos e alunas, a paz do Senhor para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Passo a Passo. Nesta videoaula nós iremos estudar sobre mais uma particularidade do nosso alfabeto hebraico e bíblico, beleza? Nós temos aqui no nosso slide letras finais. O que é isso? São 5 consoantes que, quando elas aparecerem no final de uma palavra, elas vão aparecer modificadas, ou seja, elas mudam a sua forma. Porém, a primeira informação que eu quero passar para vocês é que a pronúncia será a mesma do que ela se fosse no começo ou no meio de uma palavra, né? Diferente do nosso português, né, gente? Diferente, porque no nosso português, as letras não mudam de forma independentemente da posição que ocupem em uma palavra. Se você escrever aí a palavra macaco, numa e estavam, você vai ver que a consoante M, ela não vai mudar a sua forma, beleza? Um exemplo aqui, então, ó, opa, saiu feio o meu M aqui, peraí, vamos lá, macaco. Veja que a consoante M está aqui no começo, beleza? Ó, uma forma. Se você escrever agora a palavra numa, que eu disse para vocês, ó, ma. Então veja que o M tá aqui, não mudou a sua forma, está praticamente no meio da palavra. Se você escrever a palavra, então, que eu passei, estavam. Veja, o M, a consoante M no final, não mudou a sua forma. Já no nosso hebraico bíblico, elas vão mudar a sua forma, beleza? Outra particularidade que nós passamos é que no alfabeto hebraico que não temos maiúsculas e nem minúscula. Elas são todas iguais. Então nós temos aqui 5 consoantes. Você tem a consoante Raf Sofit, Men Sofit, Nun Sofit, P Sofit e Tzad Sofit. O que significa o Kaf final, Men final, Nun final, P final, Tzad final. São consoantes, essas consoantes aqui, ó, gente, que no seu lado esquerdo aqui, você com certeza já tem praticado aí, né, a escrita dessas consoantes, né? Se elas estiverem no começo ou no meio da palavra, elas vão aparecer nesse formato, beleza? Agora, se elas aparecerem no final da palavra, elas vão aparecer nesse formato aqui. Ó. Elas vão aparecer nesse formato. Então, você tem aí o Kaf, né? A primeira consoante nossa aqui é o Kaf. Vocês lembram, gente? Lembra que quando você estava fazendo o conhecimento dessas consoantes, se tiver um pontinho aqui dentro, que é o que nós chamamos de dagesh, né, vai ter outro som. Então aqui seria o som de quê? De capa, né, de kaf, que já fala, ó, kaf. Então seria um som de k, capa, kit. Agora, se não tem o ponto dentro, qual que é o som, gente? O som seria de raf, né? Um gutural, lá na garganta mesmo, gutural. Você quando translitera, às vezes vai aparecer um H com um pontinho embaixo, para diferenciar de outras consoantes. Às vezes aparece
Em algumas gramáticas aparece o H mais o K do lado, viu? E um tracinho embaixo, também para diferenciar de outras consoantes. Então nós temos aqui o RAF, tá sem o pontinho dentro, beleza, gente? Então nós temos aqui o RAF. A outra informação que eu quero passar para vocês é a seguinte: você tem o RAF, você tem o NUN, você tem o P e você tem o TSAD. 1, 2, 3, 4. Essas 4 consoantes, vocês podem observar que elas passam da linha horizontal da outra. Ó, aqui um bom exemplo, uma linha imaginária, né? Veja que ela vai passar aqui. O NUN também a mesma coisa, gente. Ó, ela vai passar para baixo. O P também vai passar, ó o tamanho. O TSAD também vai passar. Então vocês vão deparar com essa situação aí, mas não se preocupe, não muda nada a pronúncia, tá? É só questão mesmo de conhecimento dessas consoantes. Então você tem o RAF, você tem o MEN. O MEN também, veja, no começo da palavra, ela vai aparecer nesse formato, nesse formatinho aqui. No final da palavra, ela vai aparecer nesse formato aqui. Ela é bem redondinha, né? O NUN também, aqui o NUN. No começo, ela vai aparecer nesse formato. No final, quando você deparar, é o NUN. Não esqueça, é o NUN. Para você, que letra que é essa aqui, comprida aqui, meu Deus? Aí você é o NUN. O P, gente, olha outra informação, relembrando, né? Vamos relembrar aí. O P é outra consoante, né? É a nossa quarta consoante, que se ela tivesse aqui o pontinho dentro, né? O pontinho dentro, o famoso dagueche. Se tivesse o pontinho aqui dentro, qual seria a pronúncia? P. Então seria o som de P, né? De pato, de Paulo. Mas sem o dagueche dentro, aqui ela está sem o dagueche dentro, então o som é de F, F de faca, né? F de faca. Então aqui nós temos o F, tá sem o dagueche dentro. Então veja que também ela passa na minha linha, ó, ela passa a linha, essa consoante, como o CAF, o RAF, o NUN e agora o P. Beleza, gente? A última consoante é o TSAD. TSAD, veja aí o TSAD, né? Ela também passa, o formato é esse formatinho aqui, beleza? No final da palavra, no começo é esse formato aqui, né? Não esqueça, no começo, no meio, e quando aparecer no final, alguma dessas consoantes aqui, elas vão ter essa característica aí, beleza? Outra informação que eu quero passar para vocês é a seguinte, que o RAF, gente, o RAF, em raríssimas ocasiões, o CAF pode aparecer no final de uma palavra com um formato de K final, com um pontinho dentro. Às vezes, um pontinho dentro da gueixa, bem aqui dentro, ó, gente, bem aqui. Deixa eu colocar outra cor aqui para vocês ficar melhor para identificar. Ó, se no final o RAF apareceu com esse pontinho dentro, ele vai emitir o som mesmo de K. Ele vai emitir o som de K. Beleza? De capa, já não é RAF. Sem ele dentro, não esqueça. Sem ele dentro, seria o som de RAF. Mas tá aqui, é o CAF. Som de K mesmo, viu, gente? Um bom exemplo, você pode ler quando você tiver com a Bíblia hebraica, né? Número 6:25, Gênesis 35:11, Gênesis 12:1, vai aparecer. Então, quando você deparar com ele aqui, lembra que ele vai ter o som de K. Sem o dagueche dentro, se ele aparecer só dessa forma, será o sonzinho aí de RAF. Beleza, gente? Aí, olha só, eu trouxe aqui 5 exemplos, gente, 5 exemplos para vocês aqui, ó. Nós temos aqui do lado direito da coluna do nosso slide, nós temos aqui a palavra
você tem aqui, ó, vamos identificar as consoantes, gente, vamos? Então vamos lá, ó. A primeira consoante é o mem, aqui, ó, o mem aqui, ó, o mem aqui, ó, o mem no começo, mem. Você tem o lamed e agora você tem o raf. Só que ele está com 2 pontinhos dentro, embaixo de cima. E agora, professor? Não se preocupe. Esse aí é o shivá. O shivá, nós vamos aprender sobre as vogais. As vogais longas, as vogais breves e as vogais brevíssimas. Então, aqui é o shivá, é uma semivogal brevíssima. Então, ela não vai ser pronunciada. Então, não esquece, é o shivá. Então você tem a consoante mem, a consoante lamed e a consoante raf final. Olha ele aí, ó, raf final. Então, como nós lemos aqui é o segol, desses 2 pontinhos, 3 pontinhos aqui é a nossa vogal e o segol. Então nós vamos aprender ainda sobre esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui, eles são as vogais. Então você tem o mem, o lamed e o raf. Nós temos a palavra melech. Melech. Isso, melech. Que significa rei. Beleza? A outra palavra que nós temos aqui, bem conhecida, né? Bem conhecida. Vamos identificar as consoantes. Você tem o aleph, o lamed, o rolen, vav, esse pontinho aqui é o rolen, mas não tem o vav, é só rolen, você vai ler só o rolen. Tem o re, o i, o yud e o mem final. Olha o mem final aí, gente, olha o formato dele no mem. Que palavra que é essa aqui? Elohim, 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 que é a palavra Deus. Outro exemplo, nós temos aqui, vamos identificar as consoantes. Você tem o B, o bet, e você tem o nun final. Veja que ele passa para baixo aqui, agora eu falei para vocês. Então você tem o bet e você tem o nun. Aqui nós temos outra consoante, nós vamos aprender. Então aqui é o E longo. Então nós temos a palavra ben, ben, que é a palavra filho. A outra palavra, outro exemplo aqui, é a consoante. Olha, vamos identificar a consoante aleph. E agora o fe. Não tem o pontinho dentro, então é o fe, som de F, que é a palavra, vamos pronunciar aqui. Temos o patá, que aqui esse risquinho aqui é o patá, é o A breve. Então nós temos a vogal breve. Af. Veja que eu pronuncio ele no final. Af. A palavra também, beleza? Nossa última palavra aqui, o nosso último exemplo. Vamos aqui, 2 consoantes apenas. Aqui é só exemplos, viu, irmãos? Nós temos o ain, né? O ain. Nós temos aqui de novo o tsre, que é o E. E nós temos aqui o tsad, gente. Olha o tsad aí. Então a palavra, vamos pronunciar. Vocês lembram que na nossa aula de conhecer as consoantes, o ain como o aleph são consoantes muda. Vai pronunciar apenas a vogal que ela recebe embaixo, gente. Então você vai pronunciar ets, que é a palavra árvore. Beleza, gente? Dá um pausa no vídeo, volta novamente, pratica a leitura, a escrita e que já já você vai estar conhecendo e lendo o alfabeto hebraico bíblico. Beleza? Deus abençoe a todos, Lehi Traot e até mais.